E acho que a parte mais interessante é que o George Orwell, que é o autor do livro, era um socialista. Sim. Né? Essa é a parte mais engraçada. Porém... Dá pra gente falar que ele era um socialista arrependido ou é um socialista que acredita que o socialismo foi deturpado? Eu acho que ele... Essa linha. Assim, ele morreu ainda acreditando no socialismo, só que ele falou que o socialismo da forma que foi aplicada não foi como Marx pensava, né? Ótimo. Mas assim, o que ele fez, na verdade, a Revolução dos Bichos é nada mais do que uma grande metáfora, não apenas, né, da Revolução Russa, que a gente viu, mas do mundo da política, do mundo da história, que a gente vê que se repete várias vezes, né? O George Orwell, ele até participa da Guerra Civil Espanhola, né? Do lado dos comunistas, e lá ele já começa a ver que não era bem assim, que na prática as questões da liderança, né, da tomada do poder, realmente é um pouco diferente da teoria ali do Marx, né? E aí, alguns anos depois, a gente vê a tomada de poder do Stalin, né? E a consolidação do Stalin. E o George Orwell sempre foi um crítico muito grande do Stalin, né? Porque apesar dele ser um socialista, ele era um socialista democrático, né? Coisa que o Stalin não era. E aí, em 1945, ele escreve aqui o Revolução dos Bichos, só pra galera ver aqui. Sensacional, velho. Top demais. Que retrata, basicamente, os primeiros anos da Revolução Russa. Né? Ele também vai escrever, posteriormente, o 1984, que também é uma crítica ao modelo soviético, mas ao totalitarismo de uma forma geral. Né? Aqui, nesse livro, ele não aborda tanto o totalitarismo, mas ele fala mais ali do processo a se atingir. Né? E é interessante, assim, ele coloca de uma forma muito lúdica tudo isso, Sim. mas ele consegue colocar com um certo requinte de detalhe, né? Você vê que ele consegue explanar e passar muito bem o ponto de vista dele. E muito bem a situação, né? Sim. Eu não sei se isso fica muito claro pra gente hoje, sabendo o contexto histórico. Ou Sim. se na época ele já tinha essa observação e ficou claro pra todo mundo isso também, né? Sim. Acredito que realmente, assim, por exemplo, a classe crítica já, na época, já na hora pegou a referência. Mas Já se ligou, né? Sim, mas na época realmente é um bom ponto, porque na época não estava tão claro como que foi a Revolução Russa, né? Muitos realmente achavam que o Stalin era o herói e o Trotsky era o traidor, por exemplo, né? Então assim, a perspectiva de muitas pessoas não ficou tão revelado para todos isso, né? Foi com o passar dos anos e tal que as pessoas foram estudando, né, para realmente entender como que isso aconteceu. Então, o livro ele trabalha com metáforas, né? A primeira metáfora mais interessante é realmente a divisão dos animais, né? A gente tem o porco, que simboliza, de uma forma geral, a elite do partido, né? Sempre simbolizou. Assim, no livro todo, desde o começo, os porcos sempre são os mais inteligentes, os mais capacitados, né? A elite do partido. E aí, alguns outros animais vão desempenhando papéis diferentes, né? Então, o livro começa, o primeiro capítulo, totalmente teórico, né? É o discurso do velho major, que aqui tem duas interpretações possívees, na verdade, ele acaba sendo duas. O Marx e o Lenin, né? Ele seria o Marx porque o velho major não participa, né, em nenhum momento da Revolução. Né? Ele apenas incita, ele traz algumas ideias e tal. É o cara que traz a teoria ali, Isso. imagina tudo aquilo, mas na hora de colocar na prática ele não tá presente. Não está presente, né? Mas também se pode trazer o Lenin porque o Lenin morreu nos primeiros anos da Revolução, né? Ele concluiu a Revolução e 2 anos depois ele já estava morto. Então, assim, ele não conseguiu ver os frutos da Revolução. Então, nesse sentido, ele também parece o velho major, né? Que tem todo esse papel teórico, mas prático acaba não fazendo parte. E, é claro, o Napoleão é nada mais nada menos que Joseph Stalin, né? Que foi o ditador da União Soviética e que ganhou a luta política contra o Trotsky, né? Sendo bem sincero, você vai ser, todo mundo que me conhece sabe que eu sou a última pessoa que vai passar pano pro Stalin. Mas, lendo a Revolução dos Bichos, de fato, eu acredito que o George Orwell... É claro, o Napoleão não é o Stalin, mas eu creio que o George Orwell ele deu uma pegada firme assim no Stalin e colocou ele como se fosse o pior ser humano da Terra, o que não estava tão longe, mas assim, eu acho que ele exagerou um pouco, para ser sincero, sabe? Porque o Napoleão, no livro todo, não tem nenhum mérito, basicamente. Sim. Ele rouba tudo, ele é um vilão total. Ele é um vilão do começo ao fim, né, velho? Sim, e o Bola de Neve não erra nunca, né? E aí, na história, não é bem assim, né? Mas tudo bem. Não, é interessante isso, porque em nenhum momento a gente enxerga o Napoleão como um cara do bem que em algum momento ele vira casaca. Exato. Não, desde o começo ele é um cara escroto, ele quer realmente... Ele tá mal intencionado desde o começo. Sim. Né? É muito claro isso. E, por exemplo...
Mais pra frente a gente pode comentar sobre isso, mas tem a ideia do moinho de vento, né, e tal, que o Napoleão inicialmente é contra. Sim. E a primeira interpretação que as pessoas têm é industrialização, né? Que assim, moinho de vento seria industrialização, para você facilitar o trabalho. E no Revolução dos Bichos, o Napoleão é contra o moinho de vento e o Bola de Neve é a favor. Só que, na realidade, tanto o Stalin quanto o Trotsky eram a favor da industrialização. Então, assim, algumas coisas ali que o George Orwell, para mim, deu uma exagerada, mas tudo bem. Continuando, né? O Bola de Neve é o Trotsky, que que tem mais oratória que o Napoleão, né? Ele consegue se envolver mais com o povo, é menos travado, né? O Napoleão é muito travado, não consegue falar direito. E aí a gente tem o Bola de Neve, que é o Trotsky, que eventualmente é expurgado, né? Ou seja, é expulso da fazenda. Então são muitas semelhanças aí. E aí tem o Garganta, que pra mim é um dos que mais chama atenção, né? O Garganta, ele, em alguns momentos, assim, aí trazendo um pouco pro nosso tempo agora, Aham, ele é aquele político populista, né? É aquele cara que tem eloquente, uma boa populista. que vai lá, Sim. fala o que o povo quer, tal, entra e, enfim, leva uma galera com ele, leva uma legião com ele, Sim, né? e a pessoa dentro do nosso cenário político, né? entra discordando e sai concordando com ele. Total. Também. Então é bem interessante isso. E ele, cara, de uma forma geral, ele é a propaganda, o ministério da propaganda, etc. Mas, fazendo uma pesquisa mais a fundo, eu consegui fazer uma relação dele com o Molotov, né? Que ficou famoso por dois casos, pelo pacto Molotov-Ribbentrop-Molotov, né? Que foi o pacto entre a União Soviética e os nazistas. E Legal. por ser também o porta-voz do Stalin, né? Então, ele que foi esse principal... Ele, na verdade, era um ministro de Relações Exteriores, mas muitas vezes ele fazia discursos, ele era o porta-voz do Stalin. Então, eu achei essa relação interessante. E mais pra frente no livro, eu também consigo ver relações dele com o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler. Ele tá tão próximo, assim, do Napoleão, que é uma relação que o Goebbels e o Hitler também tiveram, né? É interessante. Isso é interessante. eu acho Mas você acha que de alguma forma... não teria como associar. Não, eu acho que o George Orwell, ele se inspirou um pouco no Goebbels, porque eu vejo muitas relações entre os dois. Porque o Goebbels é o conhecido como o mais eloquente da época, assim, né? O que fazia os melhores discursos, assim, que movimentava mais a galera. Então eu vejo também que ele deve ter se inspirado pelo menos um pouco, né? Legal. E aí, agora, esses são os porcos, né? Depois dos porcos, realmente a gente tem algumas relações um pouco mais indiretas. Que aí já são mais grupos, abrangentes. representando são grupos e não classes pessoas. sociais. Exato. Que a gente tem o Sansão. O Sansão nada mais é que o proletariado, que o povo, né? Que aqui no contexto do livro seria o povo russo, mas como a gente provavelmente vai interpretar, é o povo brasileiro, é o trabalhador, Também, é o cara que acorda às 6 horas da manhã, né? E trabalha até às 6 da tarde. Então é esse cara. E que só quer trampar, né? Exato. É o cara que só quer trabalhar. E é muito interessante, chega um momento que ele... Não que ele quer ser enganado, né? Mas Ele ele aceita, né? opta por acreditar a todo custo no que o Napoleão tá falando. Exatamente. Eu não sei se talvez de uma forma de fugir do conflito. E eu vejo a população brasileira muito nisso. Concordo plenamente. Às vezes procura refúgio em conteúdos um pouco mais banais ali, um pouco mais... como que eu posso dizer? Eu não quero usar uma expressão alienada, não é essa expressão que eu quero usar. Mas às vezes a gente foge um pouco da realidade, porque é muito doloroso receber tanta notícia ruim, né? E aí você vê ele claramente com essa posição quando ele sempre fala assim, Napoleão tem sempre razão. Trabalharei mais ainda. Toda vez que ele fala isso, você vê que ele tá inconformado com a situação, mas ele tampa os olhos e fala assim, não, Napoleão tem sempre razão, eu vou seguir minha vida aqui e vambora. Sim, e o Sansão, na verdade, assim, é construída essa concepção no Sansão de que a única coisa que importa é o trabalho e o trabalho glorifica o homem, que era uma ideia da União Soviética, mas que no Brasil não é tão distante, assim. Não. Se o cara fala, pô, eu trabalho, eu tô certo, né? E eu só preciso trabalhar. Então, meio que o Sansão, ele... deixa a política com o Napoleão. E hoje, no Brasil, tem essa realidade. Deixa a política com os políticos, assim. Ou, por exemplo, a pessoa, eu confio no Lula. Assunto com política é dele. Eu vou trabalhar e ele vai cuidar da política. Então também tem essa relação interessante. Não, e tem um pouco do discurso do rouba mais faz, né? Também, né? A gente tem quando a gente começa a entrar numa discussão um pouco mais a fundo sobre posições políticas, sempre tem aquele cara mais relaxadão, fala assim, ele rouba mais faz. Sim. Então é um pouco do ele tem sempre razão. Cara, resume uma discussão naquilo. O cara não quer discutir. O cara já tá convencido de que é aquilo mesmo e ponto. Então... Sim. O Napoleão tem sempre razão, pra mim é uma frase trazendo pra nossa realidade o rouba mais faz. Acho que tem uma relação muito próxima, né? A gente fala assim, isso. pô, o Napoleão, ele cuida da vida dos outros, ele é autoritário, não sei o quê, mas ele tá dando prosperidade, ele tá construindo, tá fazendo coisa, então tá tudo certo, né?
E aí, o próximo personagem, que é claro, um favorito de muitos, né? Que é o Benjamin. Né? Eu sou o Benjamin. Todo mundo acha que é o Benjamin, né? Mas nem na sempre, real não é. Nem sempre é, assim. Sim. A gente tenta ser. E o Benjamin é nada mais que o cético, né? A gente não consegue achar uma personalidade específica, mas ele representa todo um grupo de pessoas que em todo momento é cético, né? Então, assim, não é que ele virou cético após a Revolução. Ele era cético antes. Então, assim, trazendo para uma realidade atual, é o cara que vem governo Lula, cético. Vem governo Bolsonaro, cético, né? Ele tá a todo momento duvidando, a todo momento pensando, poxa, será que esse cara vai ser bom, vai ser ruim? Será que vai mudar? Então, e assim, é interessante que no livro o único momento que ele realmente se exalta e sai desse ceticismo é quando o Sansão tá próximo à morte, né? Ou seja, quando o proletário, o povo, tá realmente sofrendo muito. Aí o cético abandona um pouco dessa frieza, ele né? sai um pouco do muro ali e toma uma posição. Exatamente, né? É verdade. Ele sai do muro e realmente se coloca contra tudo aquilo que tá acontecendo. Bem colocado. Perfeito. Outro que também é bem interessante são as ovelhas, né? A ovelha é a nossa massa de manobra. Massa de manobra. Total. E hoje em dia, os doutrinados, né? Os alienados e os minions, né? Pode ser Bolsominion, Lula Minion, o que você quiser. Petista, São aqueles que não vão ver o erro do cara e estão a todo momento repetindo a mesma frase de efeito, né? Que os radicais adoram simplificar o mundo, né? É a frase do humano bom é humano morto, ou duas pernas ruim, quatro pernas bom, né? Que é uma frase que você pode encaixar em quase tudo, né? Falar que a burguesia é ruim, que o Estado é ruim e simplificar o mundo em bom e ruim, né? Bom e mal. Não, e aí tem um trecho muito interessante que aí volta na questão da eloquência do... Agora, se eu não me engano, quem corrige os pardais é o Bola de Neve, não é o Garganta. Que aí os pardais, né? Os pássaros, eles olham e falam assim, pô, mas peraí, eu tenho duas pernas, né? Então eu sou mal? Pois é. E aí ele usa de uma eloquência, de uma inteligência muito boa, que é falando, não, as asas, né? Elas são mecanismos de propulsão. Sim. Diferente das mãos humanas, que são mecanismos de manipulação. Então ele pode se considerar como quatro pernas, quatro patas, porque ele usa as asas para se movimentar. Então ele também considera uma pata. Então essa é muito foda, porque cai muito na situação de quando você é do partido do cara, você acredita nele e tal, aí ele dá uma escorregada e aí ele vem com qualquer desculpa e você abraça. Pois é. Você acredita no porquê. E você tá naquela expectativa, né? Você fala assim, cara, o que ele vai me falar? Né? Qual que é a desculpa que ele vai dar? E a desculpa que ele der, você vai aceitar. Vai aceitar, só tá esperando a desculpa. Ele só tá esperando a desculpa. A desculpa que você der, você vai aceitar. Que ele der, né? Você vai aceitar, você já tá convencido de que ele tá certo. Então, esse trecho também eu associo muito a essa manipulação da política, mas também uma permissão do povo de ser enganado, sabe? Sim, tem uma aceitação. Tem uma aceitação. E é interessante que, assim, você até tocou nesse ponto que, digamos assim, o nível intelectual do livro, ele cai muito quando Bola de Neve sai, porque depois os discursos do Garganta são muito simplistas, né? São muito básicos, assim, não é isso, é aquilo, né? Acabou. E acabou. Não, agora o Bola de Neve dava toda uma elaboração e tal. Só uma curiosidade aí. Sim. O próximo grupo, que é um grupo bem interessante, são dos cachorros, né? Os cães. E aí... Porque a gente tem uma dupla interpretação aí nesse exatamente. caso, né? Num primeiro momento, você pode interpretar que é o exército, né? Ou que é o exército vermelho, enfim. As Forças Armadas. Mas acho que numa análise um pouco mais profunda, é a polícia secreta, não é apenas qualquer polícia secreta. É a NKVD. Por que é a NKVD? Porque o Napoleão, no Revolução dos Bichos, por que ele domina os cães? Porque ele acha os cães sem mães, sem os pais, né? E aí ele começa a criar os cães desde o começo. E quem foi um dos criadores da NKVD? O Stalin. Então, assim, o Stalin participou do processo íntimo da criação dessa polícia secreta, que depois viria a ser a KGB, né? Famosa. Mas na época era a NKVD. Então, ele tá desde o processo de formação dessa polícia secreta, assim como o Napoleão esteve desde o processo de formação dos cachorros. Então, assim... E outra, né? O exército, a função dele é proteger o externo, né? Já a polícia secreta protegeu o interno, né? Então todos os caras que são... vários porcos foram assassinados, outros animais também assassinados dentro da própria granja, né? Eles foram mortos pelos cães internamente, né? Por isso que eu vejo essa relação mais com uma polícia secreta do que realmente com uma força militar. Sim. E a gente até conversando em off, você fez uma observação muito interessante também, que pode ser aquele fanático, né? Aquele cara maluco ali. Trazendo para uma realidade de hoje, que não se tem mais polícia secreta, realmente, quem vai defender o político hoje é o fanático, né? É o admirador total, né?
E a gente vê vários casos de violência hoje relacionados à política, daqueles que amam o seu candidato político e vão fazer de tudo. E qualquer pessoa que falar que ele tá errado ou que representar outro lado vai estraçalhar, assim como os cães... Os cães fizeram com os animais, né? Pois é. É bem isso mesmo. Outro interessante é o Corvo Moisés. Você tem uma ideia do que ele possa ser? O corvo eu enxergo ele como a religião ali, de alguma A igreja. forma. Isso, a igreja, o líder religioso ali. Exatamente. Né? Né? Porque eu acho que é muito interessante o trecho que dá uma ênfase um pouco maior pra ele, porque chega um momento que ele sai da fazenda e depois exatamente. ele volta, né? E aí eu acho que é justamente porque a vida dos animais, mesmo depois da revolução, eles começam a observar que tá uma merda. Continua uma merda, né? Mudou uma exploração. Saiu de uma exploração e entrou em outra. Exato. E aí vem a estratégia política de falar assim, cara, mas peraí, existe um pós-vida que vai ser melhor. Então você vai sofrer aqui, mas no seu pós-morte, né? Vamos pôr assim, vai ser melhor, vai ter uma coisa... Então, acredita que depois disso tem algo melhor pra você. Sim. Isso também é uma forma de alienar. Isso. Mas isso também é uma forma de alienar o povo. Sim. Né? E é interessante, essa é assim, a primeira dica que o Moisés é a igreja, mas tem outra interessante também. O Moisés, ele não trabalha e ele mesmo assim recebe alimento. Essa é uma relação a não pagar imposto. A igreja não paga imposto, não contribui, digamos assim, mas mesmo assim tá lá participando e tal. E você falou assim que o Moisés vai embora e ele volta. Isso aconteceu na Revolução Russa também. O ponto é que, inicialmente, a ideia era um Estado totalmente ateu, né, e tal, e abandonar completamente a religião, mas os líderes da Revolução viram que, assim, calma, a população não é igual a gente, a população precisa, né, eles são muito apegados, são mais conservadores. Então tem essa volta da religião aí que eles não conseguiram se livrar totalmente. Então são essas relações do Moisés com a igreja que são bem interessantes. E para finalizar os personagens, 2 seres humanos. Esse sim também tem relações diretas com personalidades da vida real. O Sr. Jones, dono da granja, é o Nicolau II, né? Que tem vários casos de autoritarismo, de tortura e tal, que era o chefe de Estado da Rússia naquele momento, pré-revolução. Então é uma relação bem simples de se fazer, né? Bem clara, não tem nem muito comentar. Mas o interessante é o Sr. Frederick, que representa o carinha de bigode, né? Vou tentar não ficar falando tanto o nome dele, né? Mas, enfim, todo mundo sabe o que eu tô falando. E ele... por que ele é o carinha de bigode é sensacional. Uns caras do TikTok falam isso pra não levar ban. Pô. Por que ele é o senhor Hitler, né? Porque ele é... O Adolf, vamos chamar de Adolf. Adolf, melhor. Porque tem vários Adolfs. O Adolf, por quê? Adolf. Primeiro, em trechos do livro, ele já é citado como o dono de granja mais terrível de todos. Eles falam, tem o tal cara que é assim, mas o senhor Frederick é pior, né? Então ele já é citado por realizar crueldades, né? E outra coisa interessante é que ele faz uma aliança com o Napoleão. Assim como Stalin fez com Hitler, que é o pacto Ribbentrop-Molotov, que separou a Polônia e tal, e dividiu a esfera de influência para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o George Orwell também faz essa crítica. Ele fala assim, o Sr. Frederick é o pior, e o Napoleão também vai lá e chega a fazer negócio também com ele. Então, ele faz aliança com o cara. Como assim também? Também é uma crítica, né? E, por fim, o Sr. Frederick invade a granja, que é a Operação Barbarossa, que é quando os N, né, invadiram a União Soviética em 1941. Então, mas esse trecho não chega a acontecer no livro. Porque o livro ele acaba... São 2 batalhas que acontecem no livro. Sim, tem a batalha do Sábados, que é a primeira. E depois a Batalha do Moinho de Vento. É verdade, tem a batalha que tem o apoio do Sr. Frederick. Então tá aí mais uma relação interessante entre os personagens. Adolf. Os caras aqui no chat estão botando pra quebrar. Agora, um personagem que eu não consegui associar a alguma classe foi o gato. O gato. O gato, cara, ele é muito enigmático, né? Porque ele tá ali, ele tá na tangente ali, deu merda, ele some... Mas na hora de comer ele aparece, na hora de trabalhar ele some. Cara, quem que é o gato? É muito foda isso. Né? Pois é. Porque a burguesia a gente pode falar a mimosa. É a mimosa. A gente fala da mimosa, sim. É a burguesa safada lá, né? Mas o gato, pra mim, é muito enigmático. Sim. Não dá pra definir Eu muito acho bem que ele possa ser justamente as pessoas que se negaram a trabalhar e contribuir com o regime, né? Mas usufruíram do regime. Mas usufruíram do regime. Não é, mas realmente é uma boa pergunta aí. Se alguém do chat souber, Boa. O primeiro capítulo... Sim. Bem no começo, né? O livro é dividido em 10 capítulos. O primeiro capítulo é muito simples, né? O primeiro capítulo eu coloquei aqui como o Manifesto Comunista.
Ponto, né? Que é basicamente toda a teoria, né? A ideia da exploração e tal. E é claro que temos o Marx e o Lenin misturados ali de uma forma interessante, né? E o primeiro capítulo aborda de uma forma teórica, né? Os primeiros capítulos são muito simples, né? Por exemplo, o capítulo 2 também é o início da Revolução, né? E a tomada do poder, violenta e tal, tem a morte de um animal, etc. E a gente tem também as primeiras dificuldades do regime recém-instaurado, né? E os primeiros desafios que ele começa a observar. Mas em questão política, a gente não vê nenhum embate político muito sério, né? Perfeito. Já no capítulo 3, né, que avança um pouquinho mais, a gente começa a ver o início dos problemas, né? Aqui eu coloquei o Politburo, né, que é a elite socialista, mas no caso ali são os porcos, ou de uma forma geral, a elite que toma o poder, já começa a se beneficiar, né? Que eles começam a pegar o leite e misturar na comida dos porcos, né? Na justificativa de que aquilo ali vai deixar... porque eles vão usar o esforço teórico e tal, intelectual, e eles precisam estar bem alimentados, né? E aí adentramos no capítulo 5, que tem a metáfora do moinho. Como eu disse, a minha interpretação para o moinho, não sei se você teve outro, para mim o moinho é a industrialização. Não, total. Não vejo como outra forma. Eu só não sabia que os dois eram a favor. Isso eu não sabia. Desde o começo. Mas que o moinho é a industrialização, isso sem dúvida. Sim. Isso sem dúvida. Perfeito. E aqui, o George Orwell, como sempre cirúrgico, ele faz até a crítica da revolução de um país só contra a revolução permanente, né? Que é a corrente do Stalin contra a corrente do Trotsky. Não sei se você está familiarizado, mas assim, no livro, o Bola de Neve fala que ele quer libertar outras granjas, né? Que era o que o Trotsky falava. Já o Napoleão queria apenas focar na própria granja dos animais ali, né? E esse aqui é só um adendozinho que eu achei interessante, que ele traz muitos pontos bem reais da história, né? Mas é essa diferença de concepção de mundo, né? Perfeito. E aí a gente tem também os primeiros expurgos, né? E ali, a forma que acontecem esses expurgos são iguaizinhos na vida real, né? Assim, que realmente tem um tribunal, né? Que foram os tribunais de Moscou, em que as pessoas foram colocadas ali na frente e eram pressionadas a falar que elas eram traidoras do Trotsky, né? Que eram a favor do Trotsky, estavam conspirando. E eles assumiam isso. E eles assumiam. Mesmo né? sendo inocentes, eles assumiam isso. Isso acontece no livro, né? Então, exato. Alguns assumiam de cara porque achavam que poderia ser pior, querer ficar negando e tal. Outros eram muito torturados até uma hora assumir. Mas é claro, o humano sob pressão fala qualquer coisa. Né? Sim, concorda com qualquer ideia. Ele quer acabar com a dor, né? Ele quer acabar com a dor o quanto antes. E isso a gente vê tanto no livro quanto na realidade. Então, acaba o capítulo 5, vamos para o 6. Né? Aqui eu coloquei aqui mostra também o Sansão trabalhando muito, né? A força bruta da sociedade, que é o povo, que é muito leal, mas não tem capacidade reflexiva, né? Infelizmente, é uma situação que a gente viu, a gente comentou também. Bom, ainda no capítulo 6... mais um adendo bem interessante do George Orwell, que mostra que ele tem um conhecimento vasto da história, é a NEP, né? Que, para quem não sabe, a NEP foi a nova política econômica, né, em inglês, que o Lenin propôs e ironicamente, tanto o Trotsky quanto o Stalin, eles concordavam inicialmente, que era você abrir a União Soviética para o mundo, né? Porque a lógica por trás é que, assim, a Revolução Socialista ela tem que partir do capitalismo e não do feudalismo, né? E a economia russa era muito atrasada. Então, assim, vamos desenvolver um pouco, depois a gente pega esses meios e distribui, essa riqueza e distribui. E isso ocorre no livro quando os animais começam a comercializar com os humanos, né? Que na justificativa é necessário para o andamento da revolução, né, para a granja. Isso é uma óbvia quebra dos princípios, porque você está financiando aquele fazendeiro que está explorando os animais, está comprando um produto que foi explorado, né? Então é bem interessante, mais uma alfinetada ali, né, que o George Orwell com certeza seria contra, se ele já não fosse, contra a NEP, né? E é interessante essa parte da relação com os humanos, porque tem um trecho que os animais começam a ter fome, tem a escassez de comida, enfim, o moinho é destruído pela chuva e tal. Sim. E, inclusive, eles culpam o Bola de Neve pela destruição do moinho, né? Eles criam um fantasma ali, a gente vai chegar nele ainda, mas é muito doido na hora que ele começa a trazer os humanos pra dentro da fazenda pra mostrar que tá tudo bem. Sim. Né? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar quem que é, mas acho que o advogado dele ali, o cara que ajuda ele nas relações com os humanos fora da fazenda. E é interessante que ele vai lá, pede pra encher os silos de areia e só deixar o finalzinho com farinha e cereais, né? Sim. E aí é nítido aquilo uma maquiagem dos números. Então, a economia tá fodida, né? Eu tô numa crise, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma retada.
Sim. Que é o que a gente tá vendo aí, a marretada na taxa de juros também. É verdade. Eu posso associar dessa forma. Uma pedalada fiscal. Pedalada fiscal dá pra colocar. Pedalada também. fiscal todo mundo fez. Sim. Não foi a Dilma que fez sozinha, não. Todo mundo fez pedalada fiscal. Então dá pra gente associar dessa forma, que é o quê? Vou maquiar os números, vou falar que tá tudo bem, vou melhorar meu cenário no comércio exterior pra eu poder fazer relações exteriores. Então, de novo, casa muito com o que a gente passa no Brasil. E aqui a gente vê a primeira nomeação do Napoleão como líder, né? É engraçado isso, porque você lê o livro inteiro, o Bola de Neve não recebe a colocação de líder, né? Apesar de ele ter as decisões, não tem essa imagem dele como líder, e o Napoleão finalmente recebe esse título aí no capítulo 6. E aí começa o culto à personalidade, né? Perfeito. Então, Que aí ele realmente começa a se tornar um ditador. Um ditador. né? A figura, né? Por enquanto eles eram os caras que davam... Que aí ele já começa a andar cercado de cachorros, ele fica mais recluso ali, ele mora na casa. Exatamente. Que inicialmente era pra ser museu. um museu, né? Bem interessante e aí isso depois também. eles, na hora que eles sentem o gostinho ali... Certo. Então, nesse capítulo também que o Bola de Neve vem no meio do livro, o Bola de Neve já vira o traidor, né? E ele é expurgado, assim como aconteceu na vida real. É interessante que depois disso o Bola de Neve não é mencionado pelo resto do livro. E na vida real, o Trotsky foi assassinado em 1940. Porém, eu não sei se essa informação chegou a público até 45, que foi quando esse livro foi publicado. Eu acho que não, porque senão ele também teria falado que o Napoleão... Neve, né? Eu acho que ele ficou à solta, que era a informação que ele tinha na época, né? Mas essas são suposições. Bom... Só voltando um pouco aí na questão do Bola de Neve, da expulsão dele, ele se torna um fantasma. Não só ele, mas o Sr. Jones também. Ele é o espantalho. Ele se Porque torna... o espantalho tudo de ruim é aquilo ali. Isso, esse é o argumento do espantalho. E aí é muito interessante que isso... E aí também não é uma exclusividade da esquerda ou da direita. Acho que Sim. os dois usam isso. Usam. De pegar e falar assim, isso aqui tava uma merda, né? Uhum. Se vocês não me apoiarem, a merda vai voltar. O Sr. né? Jones vai voltar. O Sr. Jones vai O voltar. PT vai voltar. Né? O Bola de Neve tá rondando aí, né? As merdas que estão acontecendo Nesse sentido é fantasma mesmo. Entendeu? Ele é um fantasma e um espantalho. Isso, porque o que acontece? Aconteceu uma catástrofe natural e o celeiro veio abaixo. O moinho veio abaixo. Quem que eles culparam? O Bola de Neve. Cara, não tinha nada a ver. Sim. Né? Chega um momento que a lavagem cerebral tá tão forte que as galinhas falam que o Bola de Neve invadiu o sonho delas. E, cara, olha que loucura, né? Então, realmente, ele vira um fantasma ali, né? E tudo de errado que acontece com a Fazenda é culpa do Bola de Neve. E eu vejo muito isso nos discursos do Bolsonaro o tempo inteiro. Sim. Cara, o comunismo vai voltar, a gente vai virar uma Venezuela, isso aqui vai virar um inferno. Não, votem em mim, porque senão o PT vai voltar e vai virar um inferno. Isso ele usou muito. E o PT também é a mesma coisa. Na época, nos primeiros anos de PT também, Bolsonaro, o Lula, tudo de ruim que acontecia era culpa dos governos anteriores, tudo de bom que acontecia era mérito dele. Né? Sim. Então é uma estratégia que todos usam. Né? Não é uma exclusividade nem do Bolsonaro nem do Lula. Sim. E alfinetando aí na questão que você falou de desastres naturais, é a galera que fala que o Covid foi criado pela China também, né? É colocar o cara ali... Pô, o Covid criado pela China, não. Foi algo natural. Foi algo da natureza. Sim. E trouxe catástrofes, mas não dá pra culpar numa pessoa exatamente. Perfeito. Certo. Cara, sem dúvida, o George Orwell, ele Atemporal. Não, ele inventou uma máquina do tempo, cara. Uhum. Ele inventou uma máquina do tempo e... Os melhores escritores fazem isso. Cara, sensacional, velho. Capítulo 7. No capítulo 7, a gente tem os primeiros episódios de fome dentro da granja. Sim. É bem interessante isso, que aconteceu na Revolução Russa, né? É claro que a fome já ocorreram várias fomes ao longo do século XIX na Rússia, não era exclusividade dos soviéticos, mas a gente teve uma fome bem grave em 1921 por conta de vários fatores, da guerra e tal, mas é um fato também que a socialização dos bens ali foi meio ineficiente e que o Estado, a incapacidade do Estado acabou gerando a fome, né? De alguma forma. Isso acontece em vários capítulos, mas acho que é importante frisar a questão não só dos animais não conseguirem ler os mandamentos, mas também deles esquecerem o que leram pra eles. É verdade. Nossa. Cara, isso é de novo. Aí, esquecer. Cara, de novo o povo brasileiro tem memória curta. Tem memória curta. É bizarro. Tipo, cara, saiu notícia sobre aquilo, aí eu vou usar Lava Jato, vou usar mensalão. Né? Você pergunta pro brasileiro o que é Lava Jato, ele... Cara, nem lembro, mensalão. Foi corrupção cara, aí. Bicho, teve um monte de ministro que
Tava envolvido no mensalão e foi escolhido. Esqueceram totalmente. E em diversos momentos os animais esquecem o que tá escrito no celeiro. E aí eles questionam os caras, eles vão lá ler de novo, né? Com a ajuda de outros bichos, e tá mudado. E aí, beleza. Eu não lembro essa parte, mas beleza. E é nítido também a falta de memória do animal atrelado à manipulação política, que é o que a gente vive hoje, quando eles falam do Bola de Neve, que foi um covarde na guerra. E aí os animais falam, não, mas eu vi ele lutou bravamente conosco, né? Ele inclusive tomou um tiro. Ele, não, camaradas, aqui tudo tava armado. O tempo inteiro ele tava do lado. Vocês não viram ele correndo? Vocês não viram eles fugindo? E o Sansão ainda, não, cara, não é possível. O Sansão ainda consegue... É triste ver ele perdendo a concepção da realidade. E é interessante que, do jeito que o George Orwell descreve o Sansão, ele balançando a cabeça, escondendo o rosto, muito bom, né? tentando lembrar. E realmente, ele não lembra o que aconteceu. E aí, na hora que o Napoleão aparece e fala assim, não, foi isso mesmo que aconteceu, tal. Aí ele para e fala, Napoleão tem sempre razão. E aí acaba. Ele já tá convencido. E, cara, isso acontece muito com a gente. Que é a personificação disso? Fernando Collor. O cara literalmente levou um impeachment, cometeu crimes, né, contra a pátria, digamos assim, cometeu vários crimes, e agora é senador. Né? Personificação. Todo mundo esqueceu. Esqueceu, memória curta. O brasileiro tem memória no máximo 10 anos. Passou de 10 anos, já começa a esquecer. Não, mensalão tem tudo isso? Não tem, né? Tem já tá chegando... Não, tem uns 15. Uns 15 anos já tem. Então. 15 anos. Então, esquece. Já venceu. Já passou a validade. Já. Nossa, complicado. Muito obrigado, mano. Valeu. Foi sensacional. Eu há muito tempo queria trazer esse livro pra discutir. Eu gosto muito desse livro. Já li mais de uma vez. Cara, de verdade, foi muito louco. Eu espero que a galera que tá no chat tenha gostado tanto quanto eu gostei. Acho que foi Curti bastante também, extraindo várias reflexões aí, principalmente sobre o cenário atual. Deu pra fazer, muito interessante. Uma outra ótica, né? Acho que essa que é a pegada. Sim. Rapaziada, chegamos ao final. Muito obrigado você que acompanha a gente até aqui, que deixou sua mensagem ou sua pergunta no chat. QR Code na tela aí, eu não sei pra que lado que tá. Já se inscreve lá, já segue a gente no Instagram, se inscreve em todas as nossas redes sociais, se inscreve aqui no YouTube, no canal de cortes, dá uma moral pra gente. Pô, a gente quer trazer conteúdo interessante pra vocês. A gente quer sair do conteúdo banal, da alienação, pra trazer conteúdo que fortalece aí. Então, esse foi um teste aí, um canal novo não, um episódio novo aí que a gente quer trazer. Se vocês gostaram dessa pegada de explicar um pouco o livro, trazer uma ótica diferente pro livro, eu não sei se vocês já tinham essa opinião sobre o que fala a Revolução dos Bichos. Se você tinha uma opinião diferente do que a gente falou, manda nos comentários do vídeo, né? Deixa ali, eu acho que vocês abrangeram de uma forma mais superficial esse ponto, vai mais a fundo ali. A gente quer saber o que vocês gostam, o que vocês estão interessados e trazer esse conteúdo pra cá. Beleza? Loconte, deixa o recado pra galera. A maioria te conhece, mas... mas se inscrevam aí no Feras, pra gente trazer mais conteúdos interessantes aí, que expandem conhecimento. E claro, também se inscrevam no meu canal quem não é inscrito, Conhecimento Expandido. E quem quiser camisetas de política e história, CE Store Brasil. Só Ótimo. Rapaziada, muito obrigado. Até semana que vem. Vocês são feras. Valeu. Valeu.